fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência. E por que eu não estou fazendo isso agora? E eu estava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não estou usando isso a meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu pegava o telefone, que na época minha tia chamava de mudinho, porque ela falava, o seu telefone ele não toca. E ele não tocava mesmo, sabe? Nada acontecia. Coitada, nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. E, assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu queria realizar, nos meus sonhos. E então nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu focava naquele momento, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu já faço isso. Então, eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então, eu atendi o telefone numa ligação imaginária e eu respondia, eu falava, sim, hoje eu tenho gravação, eu passei no teste, não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu estava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade e não era o ninguém. que eu estava falando. E eu não estava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto, ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Ele seguiu o roteiro. Ele seguiu o roteiro. Que Sim. loucura isso. Uma loucura mesmo. E aí, esse não foi o único caso? Não, aí eu tenho milhões de casos e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas, né? Como eu faço isso no meu dia a dia. Que eu começo no processo de olhar no espelho, de olhar para você, de entender se você realmente quer aquilo. Porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, mas eu quero tanto. Mas se acontecer, você está preparado mesmo? Nem sempre a gente quer, de fato. Porque tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado para dividir o seu tempo, para entender o real valor daquilo que você quer e do que você vai ter que, na maioria das vezes, abdicar para conseguir? A gente passa a maior parte da vida querendo, sem saber, na verdade, o que se deseja de fato. Então, hoje, eu vou fazer 38 anos, mês que vem. Hoje, eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis, com o meu coração. Porque muitas vezes eu falo assim, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo... Teria dado se você quisesse de verdade. Eu não quis tanto, não. Não foi tanto assim. Sabe? Não foi desse jeito, não. E dentro disso tudo, voltando ao negócio do vídeo que viralizou, quando ela me perguntou da falta, e é lógico que nós temos os nossos buracos, né, não preenchidos,
internamente, ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu tava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso para entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela aconteça. Sim. Que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira, e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, que eu desejava realizar. Eu nunca tive dúvida. Então, acho que por isso que aconteceu, sabe? Então, será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? É isso. E que... Eu- Pode falar, minha Eu parceira. ia comentar que eu falo bastante sobre gratidão. Eu contei isso aqui um outro dia, porque às vezes quando a gente comenta, e você deve receber mensagens assim também, imagino, é muito fácil para você, né? A pessoa falando. É muito fácil para você, estando onde você está, dizer que você consegue tudo que você quer. É muito fácil para você. Eu recebo muito Não isso. é? Eu recebo muito, mas se eu recebo, imagina você. E aí eu sempre digo para as pessoas assim, eu falo, pare para prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a ordem da coisa? Sempre digo isso. Falo, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grato quando vocês nem me conheciam ainda, quando eu não existia Cris Paiva para vocês. E aí eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews, ele falando que ele cresceu num bairro de periferia e que os amigos dele... Ele diz assim na entrevista, os meninos da minha rua que cresceram comigo ou estão mortos ou presos. E todo mundo me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos, com a mesmo caminho pela frente, por que pra mim foi diferente? E ele diz, a minha energia. Nada além disso. O meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida. E aí eu repostei esse vídeo e falei, bom, já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Terry Crews, então, porque pelo menos alguém vocês têm que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, mas também onde ela tá? Sim, mas será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas? Ou porque ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? Sim. É o contrário o processo. É mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade. É o contrário. Não, as coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia. É o contrário, né? Mas isso é uma escolha. E é Sim. uma escolha diária. Sim. E cara, né? Porque como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, então as pessoas me procuram muito para ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade, ou também através de mensagens na internet, na rede social, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas vamos pensar dessa forma. A pessoa olha para mim e fala assim, mas não é tão simples assim. Mas isso aí, mas é muito difícil. Mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é energia que você coloca na coisa. Se você acorda e fala, hoje eu tenho uma reunião, meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Se você já tá com essa mentalidade, né? Eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor.